Oi pessoal, eu sou a Natália e hoje estou aqui para começar mais um vlog de leitura para este canal, dessa vez de Terra Nu, quarto livro do ciclo Terra-Mar. O que eu sei sobre esse livro? Que ele vai trazer o Ged e a Tenar e é basicamente isso, e só por conta do pós-fácil lá do primeiro livro que a Úrsula citava que ela queria viver um pouquinho mais com eles em Terra-Mar e que ela fez isso no quarto livro. Mas, se você acompanha essa série de vlogs de leitura que eu tô fazendo pro ciclo Terra-Mar, vai lembrar que eu fiquei meio angustiada no final do terceiro com o destino do Ged, porque ficou em aberto o que tinha acontecido com ele, se ele tinha morrido, se ele estava vivo, se ele estava vivendo nas montanhas, enfim, ficou em aberto o que aconteceu com ele. Mas vamos ler aqui a sinopse para ter mais noção do que vai acontecer nesse livro, que eu sei que vai ser maravilhoso como todos os outros desse ciclo foram. Mas vamos lá, né? Como sempre, começa com uma citação que é: um erro que não pode ser reparado deve ser transcendido. Anos se passaram desde que Tenar e Ged escaparam juntos das tumbas de Atuan. Agora, a sacerdotisa é uma viúva conhecida como Gorra e leva uma vida comum no campo, enquanto o feiticeiro e senhor dos dragões vive em depressão após perder todos os seus poderes. Tudo muda quando Gorra adota uma garotinha queimada viva e abandonada para morrer. A viúva dá à criança o nome de Teru e juntas elas viajam por Gonti em diferentes e desafiadoras empreitadas. Enquanto ajuda Ged a recuperar a saúde, Tenar também deverá concentrar suas forças para atravessar uma jornada pessoal sem deixar de lado Teru, cujo destino ainda será revelado. Aclamada como uma das melhores séries de fantasia de todos os tempos e ganhadora dos principais prêmios, como Locus e Hugo, a obra de Ursula K. Le Guin, que se tornou referência e inspiração para a literatura fantástica mundial, chega agora em versão definitiva com ilustrações do inigualável Charles Vess. Esse final é o mesmo em todos os livros. Vou mostrar um pouco da edição para vocês, como eu sempre tenho feito. E enfim, começando aqui pela capa, como sempre, com muitas digitais de Natália, né? Porque a mão é uma suadeira danada. Aqui a folha de guarda da cor da capa. Uma ilustração. Aqui a ilustração da capa, onde a gente consegue ver melhor os detalhes, porque na capa tá naquele dourado, não dá pra ver direito. Aqui uma outra ilustraçãozinha que não tinha nos outros livros, se eu não me engano. O mapa de Terra-Mar, que não pode faltar, como eu sempre digo, não acompanho mapas, mas é bom ter, porque vai que um dia eu mudo de ideia. E o sumário como ilustração aqui. Como em todos os livros da Morro Branco, veio o marcador de página, ciclo Terra-Mar aqui. E enfim, vamos ver o que vai acontecer nessa história. Pela sinopse já deu pra perceber que o Ged tá vivo, mas eu tenho a dúvida se essa história se passa depois do final mesmo do terceiro livro, ou se é antes do, tipo, entre a coroação e o final. Entre a coroação não, antes da coroação, entre... Ai, eu tô confusa, gente, peraí, eu vou organizar meus pensamentos. Eu tô em dúvida se esse livro se passa entre o final, onde o Ged, lá no terceiro livro, deixa o príncipe lá na Terra dos Magos e vai pra terra dele, Gonti, e a coroação desse príncipe em rei, ou se é depois do final, onde o Ged vai embora, que fica em aberto, se ele vai embora no barquinho dele, ou se ele fica nas montanhas, peregrinando, enfim. Vou descobrir lendo e venho contar aqui pra vocês. Perdoem a confusão aqui nesse final, mas a minha mente é muito confusa às vezes, e eu não consigo expressar direito o que eu tô pensando em palavras. Enfim, vamos ver como será o andamento dessa história e em breve eu volto com o primeiro update. Pessoal, primeiro update do nosso vlog de leitura. E eu acho que esse vlog de leitura vai ter só 2 updates, porque, gente, eu li quase metade do livro de uma única vez. Porque de todos do ciclo Terra-Mar, esse foi o que mais me prendeu desde o começo e fez com que eu não tivesse vontade de largar ele. Eu só parei de ler realmente porque eu tinha que dormir para trabalhar no dia seguinte. E eu acredito que seja porque eu tava muito curiosa pra saber o que ia acontecer com o Ged e a Tenar aqui. E bom, o que está acontecendo? Esse livro vai se passar entre o momento em que o Ged
deixa o Aren lá na ilha de Rock no terceiro livro, e eu acredito que vai ir até o momento em que o Ged vai embora no barquinho dele, ou fica preso nas montanhas lá dando os rolês, enfim, eu acredito que vai ir até aí. Mas aqui, logo no início, ainda tá se passando aquele período sombrio nas terras de Terra-Mar. Terras de Terra-Mar, ó que frase bonita. E ainda tá naquele período meio sombrio porque esse livro começa pelo ponto de vista da Tenar, tá sendo pelo ponto de vista dela até agora. E enfim, o mundo tá muito ruim e tem esse início do livro se passando nesse período. E nesse período, uma garotinha lá na vila dela é queimada viva, mas ela sobrevive. E a Tenar vai acolher essa garota e vai passar um ano cuidando dela. Aí que vai começar a trama mesmo da história, porque depois desse um ano, o Ogion, que foi o mestre inicial do Ged lá no primeiro livro, ele chama a Tenar porque ele tá prestes a morrer, porque a Tenar também foi aprendiz dele. Depois lá do segundo, no final do segundo, depois de tudo que aconteceu, o Ged levou ela pra ser treinada pelo Ogion, pra ficar com ele. E ele se torna um pai pra ela. E a Tenar tá com cerca de 40 anos, pelas minhas contas mais ou menos. E ela é viúva, o marido dela morreu e agora ela fica cuidando da fazenda deles, os filhos já foram embora de casa. E ela acolhe essa menininha. Aí vai se passar esse um ano, como eu já comentei. O Ogion vai chamar ela porque ele tá morrendo. E ele sabe que o mundo tá muito esquisito. E daí a Tenar sai com ele lá pelas florestas, perto da casa dele, bem no comecinho da floresta. E antes dele morrer, ele fala que houve uma mudança. Ou seja, é a mudança que o Ged trouxe pro mundo junto do Aren, que ele fechou lá aquela porta que tava na Terra dos Mortos. E tudo vai voltar ao normal, porque vai ter um rei no trono de Ravinor, enfim, que é o Aren. E daí ele fala pra Tenar esperar. E ela espera, e nisso o Ged aparece, que ele tá sendo levado pelo Khaleesi, que é o dragão que levou ele e o Aren pra Rock. E lá em Rock eles deixaram o Aren e o Ged e o Khaleesi foram para Gont, que é a terra do Ged, onde a Tenar mora, junto de onde o Ogion morava. E o Khaleesi leva o Ged pra lá. E daí a Tenar é quem vai cuidar do Ged pra ele se recuperar, porque ele tá só o pó da rabiola, só pele e ossos, ele tá acabado assim, e ele perdeu a magia dele. E ele tá meio deprimido, ele fala umas coisas meio pesadas, coisas até que não seria do feitio dele falar. Mas ele tá tão assim por ter perdido a magia dele, que ele tá sem esperança mesmo. E a Tenar é quem vai ir levantando o ânimo dele, assim, cuidando dele fisicamente mesmo e sendo amiga dele. Tenho esperanças de que role um romance entre os dois? Tenho. Eles estão mais velhos, estão mais maduros, já tiveram muita experiência de vida. Cada um à sua maneira. A Tenar casou, foi mãe, agora é viúva. O Ged chegou até a ser arquimago, mas não fala em nenhum momento que ele teve um romance com alguém. Então seria muito bacana ver esses dois juntos, assim, nessa idade um pouco mais avançada do que eles estavam nos primeiros livros. E interagindo e se conhecendo melhor romanticamente falando e ficando juntos. Pode ser que essa seja uma esperança tola? Pode ser. Mas eu tenho a esperança, né? Então vamos ver o que vai acontecer daqui em diante. Por enquanto eles estão nessa vida cotidiana do Ged se recuperando, da Tenar cuidando da fazenda, cuidando da menininha. E vamos ver o que vai dar, que essa menininha vai ser muito importante para a história, eu tenho certeza. E eu quero ver o que vai acontecer daqui em diante. E a gente se fala no próximo update, que talvez seja o último, porque eu vou pegar esse livro para ler e pode ser que eu leia tudo de uma vez até o final. E é isso por enquanto. Pessoal, último update do nosso vlog de leitura. E eu estava certa, tivemos apenas 2 updates, mas nem foi porque eu terminei de ler o livro de uma vez, foi porque, enfim, eu tava lendo, aí eu tinha que parar e eu não conseguia gravar, enfim, etc. Nem sempre as coisas correm como a gente espera. Mas enfim, terminei o livro e tô aqui gravando e falando com vocês. Bom, o que eu posso dizer é, meu casal é canon. Ged e Tenar é
canon. Gente, eu fiquei tão feliz com isso. Enquanto eu tava lendo o livro, eu ficava, ai meu Deus, será que eles vão ficar juntos? Aí quando eles finalmente ficaram juntos, eu fiquei muito feliz por eles, parecia que era até comigo, porque eu tava torcendo muito. Se você acompanha essa série de vlogs de leitura, sabe que eu tô torcendo por eles desde o segundo livro, que foi quando a Tenara apareceu. E foi muito bom ver isso se realizar agora, com eles mais velhos, mais maduros, tendo passado por N situações. E foi tudo muito lindo e, ai gente, maravilhoso. A Úrsula soube escrever e desenvolver o romance deles muito bem. E foi muito legal. Mas quero dizer que, nas próprias palavras da Úrsula, esse é um livro sobre mulheres e crianças. Ou seja, o romance não é o foco principal. Porque esse livro mostra que as mulheres passam pelas mesmas situações, independentemente do universo em que elas estejam, seja em Terra-Mar, seja aqui no nosso planeta Terra. E enfim, né, é um livro que vai falar sobre machismo, misoginia, sobre abuso. Então tem essas partes bem pesadas, porque envolve crianças, envolve, enfim, coisas muito pesadas que fazem pra Tenar, envolve o ódio às mulheres, por serem mulheres, o que não faz o menor sentido, a gente sabe, né, mas enfim. E é difícil ler essas partes, mas elas são importantes. Gostei muito do livro, adianto isso pra vocês. Todo o ciclo Terra-Mar até agora tem sido muito bom de acompanhar, mas eu acredito que a história do Ged e da Ternar se encerrou nesse. Se eles aparecerem nos dois próximos, que eu tô olhando pra eles aqui inclusive, se eles aparecerem, eu não acredito que eles vão ser o foco, porque a Terru, a criança que a Tenar estava criando, teve um papel muito forte no livro, principalmente no final. E eu acredito que as continuações vão ser com ela. Como eu não sei nada do que acontece nos próximos livros, não posso afirmar com certeza. Mas vamos ver o que vai rolar por aí. Mas, gente, o ciclo Terra-Mar é muito bom. Quero alertar vocês, já ia me esquecendo de falar isso, que esse não é um livro focado em uma aventura como foram os anteriores, então é bom ter isso em mente. Mas é uma leitura muito importante pra gente conhecer melhor os personagens, ver eles amadurecendo mesmo, que nem o Ged. A gente pega ele lá no primeiro livro, que ele começa criança, aqui nesse ele já tá com 50 anos, a Tenar tinha 15, 16 no segundo, aqui ela já tá com mais ou menos 40. Então a gente acompanhar a vida deles é uma coisa muito rica de se fazer. Isso é muito legal. A Úrsula realmente escreve de uma maneira maravilhosa, uma maneira que é leve, mas quando tem a necessidade de deixar desconfortável, deixa com raiva, deixa feliz, como eu ficava nos momentos do Ged e da Tenar. Ai, gente, tá uma cena linda. Eu não queria contar tantos detalhes do que acontece, dos acontecimentos em si, mas eu vou falar isso, que tem uma cena que a Tenar fala pro Ged que ama ele desde a primeira vez que o viu. Eu fiquei, ai meu Deus, eu sabia! Enfim, né? Mas foi muito legal acompanhar. É um livro muito importante. E completa e eu vou falar essa primeira fase do ciclo Terra-Mar muito bem. Vamos ver como serão os próximos livros. Eu vou continuar essa série de vlogs de leitura, falando com vocês tudo o que tá acontecendo. E a gente vai ver se a Terru vai ser a protagonista dos próximos. Estou muito ansiosa e quero dizer que esse foi um livro 5 estrelas. Foi uma leitura muito boa. E vamos ver como serão os próximos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog de leitura e que estejam gostando de acompanhar essa série sobre o ciclo Terra-Mar. A gente se vê no 5º vídeo da série. Até mais!